TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Conheça as novas regras trabalhistas que já estão em vigor. Sejusc de Maracanaú inicia mutirão de conciliação fiscal. Justiça Federal no Ceará completa 50 anos de reinstalação. Conheça a previdência complementar da OAB Prev. Confira o quadro Direito Empresarial em Foco com o advogado Cleto Gomes. E as nossas dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora no programa Mundo Jurídico. Entrou em vigor no último dia 11 de novembro as novas regras das relações trabalhistas no Brasil, aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Michel Temer em 13 de julho. A nova legislação altera uma série de normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e a prevalência do negociado sobre o legislado, pontos que poderão ser negociados entre empregados e empregadores em caso de acordo coletivo, passarão a ter força de lei. Acompanhe. Atenção você, trabalhador aí nas ruas. A nova lei trabalhista já está em vigor. A Lei 13.467, que flexibiliza a CLT, altera mais de 100 artigos e 200 dispositivos. Até agora, sinceramente, eu não dei uma olhada com mais cuidado, não. Não é uma coisa muito boa para os trabalhadores, no caso, mas eu vou procurar saber e me informar para poder um dia poder dar uma opinião, né, melhor. Em termos de reformas trabalhistas, o Brasil está em último caso, porque ninguém resolve o problema do trabalhador brasileiro. Então, vamos explicar como ficam as principais mudanças que agem diretamente nos trabalhadores, do ponto de vista dos empresários e da classe trabalhadora. A reforma ela veio para regulamentar situações nas quais os empregados já viviam, a empresa já vivia, e que naquela época não existiam. Veio para amoldar a nova realidade do Brasil, né? Situações de fato se tornam situações de direito, eu costumo falar dessa forma. Então, assim, uma coisa, assim, um ponto bastante importante que eu gostaria também de falar é... Eu já escutei pessoas falando da questão da é uma reforma patronal. Não, não é uma reforma patronal, até porque a relação de trabalho existe em duas partes, tem a empresa e o empregado, empregador e empregado. E é uma relação de simbiose. O empregado não vive sem a empresa não vive sem o empregado, né? Então, como é que vamos favorecer só uma das partes? Um dos pontos que geraram mais discussão foi a questão das férias fracionadas. Um período não pode ser inferior a 14 dias, né? E os demais períodos, no caso, os demais 2 períodos, não podem ser inferiores a 5 dias. Isso permite que o empregado, ele coincida com os outros familiares, as suas férias, né? Não fique obrigado a tirar 30 dias uma vez no ano. E muitas vezes os empregados eles não querem tirar 30 dias, né? Eles não querem ficar parados tanto tempo. Eles querem estar trabalhando e querem ter a possibilidade de várias vezes no ano fazer uma viagem. Por outro lado, os representantes dos sindicatos questionam a nova flexibilização de negociação entre patrões e empregados. Da forma como foi feito pela atual legislação, que é essa Lei 13.467, ela foi feita o quê? Para que a negociação prevaleça sobre a lei para subtrair direitos, para mitigar direitos. Então, quando ela era mais benéfica, ela já prevalecia. Isso aí não é nenhuma inovação. Agora, o grande X da questão é que ela vai poder prevalecer para diminuir esses direitos. A principal queixa diz respeito aos direitos a serviços judiciais. No nosso entender, são questões realmente inconstitucionais. Porque, por exemplo, agora, pela nova lei, o beneficiário da justiça gratuita, ele não vai ter esse benefício na sua integralidade. Se ele perder parte dos pedidos que ele está pleiteando, o que não significa dizer que ele está errado, muitas vezes por uma questão de ônus da prova, ele não consegue demonstrar aquele direito em juízo, ele vai ter que arcar com honorários de sucumbência em cima do que ele perdeu, né? E vai ter que arcar também com honorários periciais, se ele precisar de uma prova técnica naquele processo. De um lado ou do outro, a nova lei está nas ruas. Se informar é a melhor solução. A Justiça Federal aqui no Ceará realizou uma solenidade em comemoração aos 50 anos de sua reinstalação.
A solenidade de comemoração aos 50 anos de reinstalação da Justiça Federal no Ceará foi realizada no auditório do edifício sede do órgão, no centro da cidade. Com o Jubileu de Ouro, é ressaltado o trabalho e a contribuição do Judiciário à população cearense. Nos últimos tempos, houve uma aproximação maior da Justiça Federal com a sociedade. Tivemos a expansão dos juizados especiais federais, que resolvem inúmeras questões previdenciárias, de benefícios assistenciais e que têm, assim, prestado um serviço relevantíssimo na distribuição da justiça social. Só na última década é que houve a chamada interiorização da Justiça Federal. Então, havia o hábito de se deixar as varas federais apenas nas capitais. Isso gerava de forma clara um incômodo para as pessoas que nos procuravam, sobretudo porque se tinha a ideia que a Justiça Federal era coisa para grandes causas de porte maior e tal, e nem sempre. Foi no dia 15 de novembro de 1967 que a Justiça Federal no Ceará foi reinstalada, após a extinção em 1937 com o advento do Estado Novo. 50 anos depois, é comemorado o papel e o trabalho do órgão com reconhecimento de autoridades, como o prefeito Roberto Cláudio e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho. Aqui é o Estado Democrático de Direito e o Poder Judiciário cumprindo o seu papel, que é necessário, importante para a democracia e para a cidadania. Então, os 50 anos da existência da Justiça Federal no Estado do Ceará estão sendo comemorados. Obviamente, há uma retrospectiva, há uma história, para que os avanços possam permanecer e os ajustes possam acontecer. Acho que a presença crescente da Justiça Federal aqui no estado do Ceará, não só mais na capital, como também no interior, tem garantido o acesso mais ágil a direitos básicos do cidadão. O direito à previdência, cada vez mais presente em decisões dessa corte, tem garantido ao cidadão mais pobre do interior do estado e também da capital, garantido o seu sustento, o seu direito básico. A Comissão de Direito Previdenciário do AB Ceará realizará no período de 20 a 24 de novembro a 6ª edição do Simpósio de Direito Previdenciário, no auditório da Justiça Federal. E para falar sobre o simpósio, nós conversamos agora com o membro da Comissão de Direito Previdenciário do AB Ceará, Dr. Victor Candolo. Dr. Victor, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso também poder estar aqui. Dr. Victor, o simpósio está aí em sua 6ª edição, e já faz parte do calendário de eventos jurídicos aqui da cidade, do estado do Ceará. Eu gostaria inicialmente que o senhor destacasse para os nossos telespectadores quais são os principais objetivos deste encontro. Pois bem, a Comissão de Direito Previdenciário, ela tem como um de seus pilares a formação continuada do advogado da esfera previdenciária. E esse simpósio vem para colaborar com a formação dos profissionais envolvidos com essa área de atuação tão específica. Quais são os nomes já confirmados para esse encontro? Olha, os nomes têm advogados de renome que vêm aqui para o nosso simpósio, como o Dr. Guilherme Portanova, a doutora Adriane Bramante, Dr. Alexandre Triquez, pessoas aqui também, que fazem da nossa cidade, grandes nomes como André Studert, a doutora Carolina Botelho, juízes federais também, membros do Judiciário Federal, como o Dr. Bruno Carrá, Dr. Marcos Vinícius. São grandes nomes que vai estar participando desse evento, E também membros do INSS, pessoas que são responsáveis pela concessão dos benefícios, que vão mostrar por que concedem o benefício ou por que negam o benefício. E também teremos, assim, a participação da Procuradoria do INSS. Então vai ser um evento dotado de profissionais muito gabaritados, que vai poder colaborar muito com os ensinamentos nesse simpósio. O senhor poderia destacar alguns temas que serão discutidos, serão abordados durante este encontro? Olha, serão 5 dias de simpósio e cada dia vai estar dedicado a um assunto diferente, Então, por exemplo, teremos assim, aposentadoria rural do segurado especial em um dia, Teremos aí a visão do INSS, a visão da Procuradoria, da Advocacia e do Judiciário. No outro dia teremos benefícios por incapacidade,
no outro dia teremos as revisões, no outro dia teremos as aposentadorias especiais. Então vai ser um leque de assuntos que vai abordar praticamente todos os temas discutidos no direito previdenciário. Qual o principal diferencial, doutor Victor, do simpósio este ano em relação aos anos anteriores? Nunca a gente teve notícia que foi feito um simpósio nesta sistemática, né? Onde escutamos a fala do INSS, por que o INSS concede o benefício ou ele nega, né? Não tivemos assim também a visão por que a Procuradoria defende a tese do INSS. Porque não temos, então a gente vai conseguir ver as diferentes visões dos atores envolvidos no processo como um todo, né? E finalizando por que o judiciário concede ou nega o benefício, quais são as situações. Então esse é o diferencial, é uma sistemática mais didática do que os que vinham acontecendo antes. Doutor Victor, o senhor falou na preocupação que a comissão tem, Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará, em qualificar cada vez mais o advogado previdenciário. Isso aí a partir da realização de simpósios, né, encontros, dentre outros eventos, outras ações da comissão, a exemplo das caravanas, né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouco também da preocupação com o interior do Estado. De que forma a comissão tem levado essas suas iniciativas também para o interior do Estado? Pois bem, quando ela pensa na formação do advogado, é porque ele mexe com um tema muito sensível, que é a aposentadoria, né? Então, tendo um profissional qualificado para trabalhar nessa área, ele não vai prejudicar o direito do segurado. Muitas vezes as pessoas não são especialistas no assunto e acabam prejudicando de certa forma o segurado. Então, uma das funções é trazer esses esclarecimentos para o advogado que milita na área, para ele cumprir a sua função social, dele fazer um bom processo, um processo que seja bem instruído, bem elaborado, para que não venha prejudicar o direito do cidadão e do segurado. Mas a comissão tem buscado difundir essas informações também no interior do Estado, para o advogado Sim. que milita lá no interior. Então, agora, em parceria com a ESA, está tendo muitos cursos telepresenciais que podem ajudar as pessoas que não têm a condição de ter o acesso aos cursos que temos aqui na capital, né? Ou cidades maiores, que nem Sobral, Juazeiro, que temos assim alguns cursos preparatórios para essa, né, o Crato. Então, com a parceria com a ESA, ela está difundindo também o conhecimento nessas áreas, Claro. né? O que ajuda muitos profissionais, principalmente do interior do estado. Então, Victor, um tema que a gente não poderia deixar de abordar diz respeito à reforma previdenciária. Eu gostaria de saber qual o posicionamento da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará em relação a esta reforma. Mas eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará, Dr. Victor Candolo. Dr. Victor, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre qual o posicionamento da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará em relação à reforma da Previdência no Brasil. Pois bem, a Comissão de Direito Previdenciário, ela teve muita preocupação com esse tema e se dedicou aos estudos da reforma previdenciária. Chegamos à conclusão, embasado em estudos que foram feitos pela ANFIP, que é a Associação dos Fiscais Previdenciários, e de estudiosos também, como a doutora Denise Gentil, que o problema da reforma é embasado na falta de recursos.
Fala-se num déficit previdenciário imenso. Num suposto déficit. Um suposto déficit. E concluímos que esse déficit é inexistente na visão da Comissão de Direito Previdenciário. É uma falácia, então. É uma falácia, até porque tem algumas coisas que são muito incoerentes. Por exemplo, se existe o déficit da Previdência, como é que se aumentam a DRU? Né? Então, a DRU estava em 20%, aumenta para 30%. Se já não tem dinheiro nas contas, como é que a gente vai aumentar a retirada? Para desvincular. Então, são incoerências que levaram a gente a firmar o posicionamento que o problema do rombo da Previdência, a gente entende que é a gestão dos recursos. Com certeza. E não do jeito que está. Então, nesse caso, são muitas empresas que deixam de pagar os seus impostos junto à Previdência. E, inclusive, na CPI que teve agora da Previdência do Senado, ficou constatado que não existe o rombo da Previdência. Né? CPI, inclusive, que quase não teve divulgação. A CPI que não teve nenhuma divulgação pela grande mídia. Grande imprensa, então, a gente vê que foi constatado a dívida das grandes empresas em 450 bilhões e somente 170 bilhões são recuperáveis. Né? Então, se tem que ter uma reforma na arrecadação e não retirando direitos dos segurados. Então, embasado nesses dados, a Comissão de Direito Previdenciário do Ceará é terminantemente contra a reforma do jeito que está se dando. Então, Victor, voltando a falar do simpósio, queria que o senhor deixasse aqui claro para os nossos telespectadores qual é o público-alvo do evento. Sim, o público-alvo do evento são os advogados que militam no direito previdenciário, os estudantes de direito que têm interesse na área, os estudantes de pós-graduação que também atuam na área previdenciária, claro. Os funcionários da Justiça Federal, funcionários públicos envolvidos com o direito previdenciário, professores universitários. É uma hora que o profissional tem para poder ter a visão de profissionais gabaritados e ter a visão de todos os atores envolvidos no processo previdenciário. Então, eu penso que vai ser um momento de muita grandeza para o direito previdenciário e que vai colaborar muito com as pessoas que puderem participar do evento. E os interessados em participarem deste encontro, como devem proceder? Ainda dá tempo de fazer a inscrição? As inscrições estão abertas através do site do curso www.jures.com. A pessoa pode entrar nesse site. Também tem uns telefones para informação, que é o 3051-6162. Pode entrar em contato e pode fazer a sua inscrição, que as inscrições estão abertas. Então, Victor, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e deseja sucesso à 6ª edição do Simpósio de Direito Previdenciário e abre agora espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado. A Comissão de Direito Previdenciário está se dedicando muito a esse evento, acredita que vai ser um excelente momento para a advocacia previdenciária e vamos contar assim, com pessoas muito gabaritadas. Vai ser uma boa experiência. Obrigado. Muito obrigado. E Belize Maia. O Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da comarca de Maracanaú começou esta semana o mutirão de conciliação fiscal relativa a débitos de impostos e taxas municipais. A mobilização, que faz parte do programa de refinanciamento Refis 2017, prossegue até o próximo dia 17, das 9 às 16 horas, no Fórum Desembargador Osmundo Pontes, região metropolitana de Fortaleza. Com a iniciativa, pessoas que possuem dívidas referentes aos impostos territorial e predial urbano IPTU e sobre serviços ISS, bem como taxas e infrações de trânsito, poderão regularizar o débito com o município. Cerca de 5.000 processos estão aptos a fazer parte da pauta na Semana de Conciliação Fiscal. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança.
É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura e a longo prazo, além de uma renda para casos de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos para quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB Prev Ceará. Olá, espectadores. Sou Ricardo Maia, advogado de Cleto Gomes, Advogados Associados. É um prazer para todos nós participar aqui do programa Mundo Jurídico, de modo a esclarecer alguns pontos, principalmente da reforma trabalhista, para o empresariado e o mundo empresarial. Um dos pontos de maior destaque da reforma trabalhista é possibilitar que o depósito recursal seja feito de forma diferenciada. O depósito recursal ele é feito quando a empresa é condenada por uma sentença e ela faz o depósito para que o seu recurso seja julgado pelo tribunal. Diante disso, com a legislação anterior, o depósito era feito na conta vinculada ao FGTS do trabalhador. Sabe-se que a conta do FGTS corrige em valores muito baixos, em média 3% mais uma taxa referencial. A reforma trouxe uma inovação que é permitir que esses valores sejam depositados agora em uma conta vinculada ao juízo, ou seja, os índices de correção dela não serão mais aqueles aplicados ao FGTS, serão índices maiores e na base de 6% mais a taxa referencial ao ano. Esses valores ficarão lá parados enquanto o recurso vai ser julgado pelo tribunal. Outra inovação da reforma trabalhista é permitir que esses depósitos sejam substituídos por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Essas duas hipóteses são garantias que o banco concede às empresas para que, ao invés de o capital fique parado, estagnado lá na conta vinculada ao juízo, o banco ele dá uma garantia para aquele processo, de modo que, se a empresa se mantiver como condenada, será pago o valor, mas já existe uma garantia do banco. Isso possibilita que o dinheiro circule mais nas empresas e não fique parado em contas judiciais. Sabe-se que, em contextos de crise como o atual, as empresas não podem ficar com seu capital parado. Tem-se que investir, tem que haver investimento em contratação de pessoal, em inovações na sua prestação de serviço. Então, essa é uma garantia que a reforma trouxe e que vai possibilitar ainda mais a melhoria das empresas. Outro ponto também importante é o fato de que os depósitos recursais serão reduzidos pela metade em algumas situações específicas, que são elas no caso de empregador doméstico, aquele que não tem condições, não tem nem ganhos suficientes para arcar com depósitos na monta de, por exemplo, R$9.000. Então, esses depósitos vão ser reduzidos pela metade. Também nos casos de microempreendedor individual, os casos de microempresa, empresa de pequeno porte. Então, nessas situações, será possibilitado ao empresário que ele possa efetuar o depósito recursal, possa ter o seu recurso julgado pelo tribunal e, ainda assim, ele não tenha um custo tão alto, porque muitas vezes ele não tem essas condições de pagar um valor de uma vez e se sente alijado do seu direito de recorrer, porque ele não vai ter aqueles recursos suficientes para tanto. Então, a reforma trouxe, principalmente nesse aspecto, inovações muito positivas para o mundo empresarial, possibilitando que ele possa se desenvolver com mais dinheiro circulando e também permitindo maior acesso ao grau recursal das pessoas que não têm tantas condições. A reforma da Previdência está tramitando no Congresso Nacional e provocará grandes mudanças, principalmente no benefício da aposentadoria por idade. E para analisar a reforma previdenciária brasileira, nós recebemos agora em nosso estúdio a advogada e professora de Direito Previdenciário, doutora Alice Aragão. Doutora Alice, é um prazer ter aqui em nosso estúdio. Prazer meu e eu que agradeço o convite. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse aqui para os nossos telespectadores qual o conceito de previdência, o que significa a previdência. A previdência, falando no restrito, ela é um seguro em que o trabalhador contribui para que tenha os seus benefícios,
e que o órgão pagador é o INSS. Então, você contribui, é uma seguradora. Você contribui, né, e tem o benefício de se, quando for aposentar, ter aquela quantia por mês, mensal. Se tiver algum dano à saúde, que é o auxílio-doença, ele terá restituição, né, mensal, ele deixa de trabalhar e tem essa segurança por esse benefício de incapacidade. Então, a Previdência é uma forma do governo assegurar o trabalhador quando ele tiver necessidade. Ela, na verdade, ela é um tripé, né? Ela Ele abrange 3 áreas, isso. Saúde, assistência social e a aposentadoria, os benefícios, né? Os benefícios, o seguro social. E essa reforma que está tramitando no Congresso Nacional, salvo engano, encontra-se agora no Senado Federal. Ela atinge especificamente a Previdência no regime geral, né? Isso, especificamente. E assim, ela atinge o trabalhador em si, né? Certo. O trabalhador aqui ele vai ter uma mudança tanto no quantitativo da idade, quando ele for se aposentar, vai ter essa modificação, como com o tempo da contribuição, que é exigido pela lei, né? Por exemplo, hoje, quem se aposenta por idade, ele é exigido pela lei que ele tenha 60 anos, se ele for do sexo feminino, certo, e 65 se for do sexo masculino. E tendo como contribuição em 15 anos. A reforma, ela está instituindo já a idade da mulher para 62, né? Aumentou 2 anos a idade da mulher. De 60 para 62. Isso. E do homem continua 65, mas ele instituiu 25 anos de contribuição, ou seja, aumentou 10 anos. Não mais os 15, né? Não mais os 15. E o da mulher permanece 15 também? Não, 25 para os dois. 25 para os dois. Isso, aumentou a idade da mulher, né? E quais são os principais tipos de benefícios, doutora Alice? Os benefícios que são instituídos pelo regime da Previdência Social aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade, auxílio-doença, salário maternidade. E temos também o benefício de aposentadoria especial, que engloba um pouco aí da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa reforma que está sendo proposta, que está tramitando, a senhora acredita então que ela é prejudicial para o trabalhador? Sem dúvida, porque vai instituir mais tempo do trabalhador, né, no mercado ativo, contribuindo e com mais idade, né, que quando a aposentadoria supostamente é para você aproveitar, né, aquele tempo que você passou trabalhando a vida inteira e ter um tempo para aproveitar a sua aposentadoria, ter uma compensação pelo tempo trabalhado. E ele não vai ter, já que ele vai ter mais idade, ele vai passar mais tempo no trabalho ativo. Ele não vai ter essa compensação assim de boa vida quando se aposentar, né? Ele vai ter que trabalhar mais tempo. Claro. Até porque a expectativa de vida, segundo o IBGE, aumentou, então é por isso que temos mais aposentados no Brasil. Mas isso não quer dizer que ele precisa estar trabalhando, né? Com certeza. Doutora Alice, vamos falar agora especificamente sobre um dos tipos do benefício. Vamos falar sobre a aposentadoria especial, o que muda, ou pelo menos o que está sendo proposto. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria em que o trabalhador tem um dano à saúde. Ele trabalha em alguma atividade que prejudique a sua saúde, né? E como prejudica, quanto menos tempo ele passar trabalhando, melhor para o trabalhador. Então, instituiu essa aposentadoria especial porque ele passa menos tempo. É exigido dele que ele passe 25 anos para se aposentar por tempo de contribuição, né? Ou seja, quem trabalha 25 anos em atividade especial, ele consegue se aposentar porque ele tem um fator de 40% a mais. Ou seja, 25 vezes 40% dá 35. Né? E então, o que está sendo proposto agora? O que está sendo proposto é realmente, o que eles querem é retirar esse benefício, né, esse benefício de aposentadoria especial, com o intuito de ter mais arrecadação, mais tempo, e por isso que eu digo, danifica, de certa forma, prejudica o trabalhador, porque ele vai passar mais tempo, né, trabalhando numa atividade que causa dano à sua saúde ou à sua integridade. Doutora Alice, um dos principais argumentos por parte do governo para realizar essa reforma previdenciária é o déficit. Ele alega que há um grande déficit previdenciário. A senhora acredita que esse déficit realmente existe? Eu gostaria que a senhora falasse logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza.
Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar a advogada especialista em Direito Previdenciário e professora, doutora Alice Aragão. Doutora Alice, no bloco anterior, eu falava de que o argumento principal do governo para realizar essa reforma previdenciária é o déficit. Esse déficit é uma falácia ou ele realmente existe? Aqui é uma opinião pessoal, eu acho que é uma falácia, né? Até porque já está mais do que comprovado, a gente já tem aí notícias e pesquisas de realmente pessoas gabaritadas para desenvolver o estudo e que confirmou que não há déficit, né? Que pelo cálculo a Previdência está positiva. No meu entendimento particular, eu acho que se eles falam que déficit, a reação está sendo diferenciada, porque quando há uma empresa, né, que vamos tratar aqui como um cálculo financeiro, está em negativo, o que é que as pessoas fazem? Cortar gastos, né? Cortar gastos. Verdade. E tentar mais contribuições, né? Tentar mais receita. Buscar mais receita. E a gente não vê o governo fazendo isso. Não existe incentivo, você não vê uma propaganda do INSS, você não incentiva aquele trabalhador informal a contribuir. Pelo contrário, quando um cliente chega ao meu escritório, ele fala mal do INSS, ele diz, eu dependo do INSS, não sei nem se eu vou conseguir. A expectativa do trabalhador, quando ele está na ativa, de ser beneficiado pelo INSS é negativo. Né? Ele tem uma expectativa de... Ele contribui porque é obrigado. Mas se você perguntar a um trabalhador, você gosta de contribuir no INSS, ele diz que não porque contribui, mas porque a expectativa é negativa. A falácia do INSS é negativa. Não existe um incentivo através do governo, através de mídia, né, de propagandas, que tenha realmente... Porque se tivesse um incentivo, com certeza o trabalhador contribuiria, porque ele quer esse retorno dos benefícios. Ele sabe que é interessante. E é interessante o sistema. O nosso sistema do INSS é um dos melhores. O sistema em si, a nomenclatura, é uma das melhores. A questão é porque não há fiscalização de quem realmente deve contribuir, se está contribuindo, e aí o governo fica sem contribuição, sem arrecadação, sem receita. E aí ele supostamente tem um déficit, que a gente já foi comprovado que mesmo através de tudo isso, sem propaganda, sem incentivo, sem fiscalização, a gente não tem déficit. Mas vamos aceitar que exista déficit. Por que não existe um incentivo do governo para mais contribuições? Por que não existe uma fiscalização daqueles que são obrigados a contribuir, a realmente contribuir? Porque pela lei, quem exerce atividade remunerada é obrigado a contribuir. E existe ainda um grande número de trabalhadores na informalidade. Com certeza. Aqueles autônomos, vendedores ambulantes, não tem incentivo deles, eles às vezes têm até desconhecedor da lei, que são obrigados. Verdade. Eles nem sabem que são obrigados a contribuir. Eles acham que vai contribuir se quiser. Então, não existe uma formalidade nas mídias, na forma de propagar isso para o trabalhador informal ou autônomo, né? De que ele tem realmente a obrigação de contribuir. E seria isso através de quê? De fiscalização. A gente não vê o INSS fiscalizando nem as empresas. Verdade. Né? Os empresários são obrigados a repassar. Muitos clientes chegam ao meu escritório, não conseguiram se aposentar porque eram trabalhadores, assinaram carteira, mas o empresário não repassou ao INSS. O INSS não existe na contabilidade do INSS aquela contribuição. E o governo não fiscaliza? Não fiscaliza. Porque se tivesse fiscalizado, teria obrigado ele a contribuir. Porque ele tira do trabalhador, né? Mas ele não repassa, porque quem é para repassar é o empregado. Né? Ele retira do salário a contribuição correspondente ao empregado, o empregador repassa ao órgão pagador, que é o INSS. Falta fiscalização, falta incentivo e, na realidade, falta transparência, né? Parece Também. que a Previdência no Brasil é uma grande caixa preta, né? E há aquela o conhecimento, todos que conhecem o INSS, que se fala do INSS, eu ainda não tive a oportunidade de que seja positivo, né? Existe um rótulo de que o INSS não é bom, que o INSS é uma coisa que só é feita porque é obrigado. O rótulo do INSS é que é uma previdência falida. Verdade. Né? E se tivesse uma outra forma de divulgação, se tivesse um governo falasse de outro rótulo e sim da felicidade de você se aposentar, conseguir se aposentar pelo INSS, o incentivo do INSS nesse sentido, eu acredito que o trabalhador seria um contribuinte feliz. Doutora Alice, e para não prejudicar quem já está mais próximo da aposentadoria,
Haverá uma regra de transição? Com certeza. Eles estão prevendo a regra de transição, que eu não acho justa, mas haverá na composição da reforma, tem uma cadeia, né, de transição. Que, por exemplo, quem se aposentar por idade, hoje ele precisa de 180 contribuições. Se a gente colocar em 2020, ela vai precisar de 186. Aí no outro ano vai ser 6 anos mais, aí vai ser 192. Aí com mais um ano, né, de idade, aí vai ser 198. Então de 6 em 6 anos vai ser necessária a exigência das contribuições, né, de quem tiver 60 anos, dependendo do ano, 2021, 6 anos a mais, 2022, 6 anos a mais. Ou seja, mesmo com a regra, né, vai ser prejuízo para o trabalhador. Sem dúvida. Doutora Alice, nós estamos chegando ao final do programa, o tempo realmente voou. O programa agradece, o Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite e me inteiro aqui à disposição sempre que precisar de algum argumento, de alguma exclamação e que realmente a gente consiga, né, que essa reforma faça com que o trabalhador se sinta feliz por ser um contribuinte do INSS. Ser um segurado do INSS, como todo mundo, todo segurado de qualquer seguradora. Tenha uma expectativa positiva. Com certeza. Obrigado. Obrigada. Invelise Maia. E o Grupo de Ações Penitenciárias promove o estágio de capacitação em segurança penitenciária com o objetivo de treinar o agente penitenciário para as demandas operacionais dentro do ambiente prisional. O curso acontece na CPPL 2 com carga horária de 50 horas e tem na sua grade curricular os módulos de noções de intervenção prisional, escolta e custódia de presos, procedimentos administrativos, uso de tecnologias não letais, entre outras disciplinas. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Acompanhe. Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, inscrições até 11 de dezembro. Tribunal de Contas do Espírito Santo, inscrições até 21 de dezembro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram ou assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.